Cumprimento a todos os irmãos, amigos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Segunda-feira, estamos aqui mais uma vez pelo Facebook para meditarmos na Palavra de Deus. Eu convido você para participar conosco. Se possível, pegue a sua Bíblia, medite na Palavra de Deus, analise o texto conosco e que o Senhor Jesus possa falar no teu coração e que cada um possa ser edificado pela Palavra do Senhor. Desde já, agradeço a tua participação, a tua companhia. Você que tem tirado este momento para meditar na Palavra de Deus, e convido também para que você possa estar compartilhando, também comentando, deixando dúvida ou pedido de oração, que você possa estar participando também. Eu convido a todos para lermos a Palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo 5, versículo 5 até o versículo 17. Do versículo 3, vamos pegar aqui do versículo 3 até o versículo 17. O livro do profeta Daniel, capítulo 5. Leia, examine. Às vezes nós lemos a história bíblica, alguns acontecimentos históricos, e lemos apenas como um fato histórico. Mas a palavra de Deus, ela é viva, a palavra de Deus, ela é sempre presente. E a cada relato, a cada história deixada nas Escrituras, traz para nós uma reflexão, traz para nós uma mensagem hoje. E é isso que eu gostaria de analisar um pouco com o prezado irmão, amigo, a respeito deste relato acontecido com Belsazar, rei de Babilônia. Daniel capítulo 5, versículo 3 a seguir diz assim: Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam nele os reis e os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro e de prata e de bronze e de ferro, de madeira e de prata e de pedra. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. E gritou o rei com força, que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. E falou o rei dizendo aos sábios de Babilônia: qualquer que ler este escrito e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro governante. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei de Babilônia perturbou-se muito e mudou-lhe o semblante, e os seus senhores estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus senhores, entrou na casa do banquete e respondeu, dizendo: Ó rei, vive para sempre. Não te perturbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem, no qual há o Espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores.
porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei, pois, dizendo a Daniel: És tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, e o entendimento e a excelente sabedoria. Agora mesmo foram introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem este escrito e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler este escrito e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro governante. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: As tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro. Contudo, lerei ao rei o escrito e far-lhe-ei saber a interpretação. Amém. É importante quando nós lemos, toda essa história, toda essa passagem, esse acontecimento, e nós entendermos um pouco do contexto em que vivia. O povo de Israel foi levado cativo por Nabucodonosor, rei de Babilônia, e dos príncipes, dos sábios, e foi selecionado alguns jovens para que pudesse estar diante do rei. E dentre esses que foi selecionado estava Daniel. E Daniel foi achado nele um espírito excelente, porque Deus tinha por diversas vezes usado Daniel ali no reino. E a história, Daniel então ficou conhecido. E quando Nabucodonosor morreu e Beltesazar, seu filho, que reinava em seu lugar, diz a palavra de Deus que ele pegou dos vasos que Nabucodonosor tinha levado para a Babilônia, os vasos que era do templo, aquilo que pertencia, que era separado para uso das coisas de Deus. E ele então pega esses vasos e faz um grande banquete, faz uma festa e bebe vinho, se embriaga ele, os seus príncipes, suas mulheres, concubinas, faz uma grande festa, um grande banquete, faz adoração a deuses de barro, de pedra, de ouro, de prata, usa os vasos da casa de Deus para coisas carnais e para a idolatria, para coisas mundanas, para aquilo que aborrece a Deus. E quando nós olhamos para essa palavra, nós vemos que Deus permitiu que o povo de Israel fosse levado cativo por causa da rebeldia do povo, por causa do pecado que tinha tomado conta, porque eles tinham esquecido do Senhor. O povo então está cativo. Mas mesmo em terra estranha, sempre há aqueles que permanecem em fidelidade. A maioria do povo de Israel, da nação de Israel, tinha se corrompido, mas ainda existiam alguns jovens que tinham mantido fidelidade para com Deus. Nabucodonosor tinha guardado esses vasos. Mas Beltesazar resolveu usar esses vasos para contaminação. E quantas vezes nós, olhando para a nossa vida, ouvimos, falar a respeito de vasos da casa de Deus. E agora não mais como figura dos vasos de ouro, vasos de prata,
mas agora vasos na mão de Deus, pessoas que foram separadas para estar na presença de Deus, separadas do pecado, que um dia estiveram diante do Senhor. E de repente deixa a palavra, se volta e vai aborrecer a Deus com as suas obras, com as suas atitudes. Deus havia dado oportunidade ainda para que o povo se convertesse, já tinha mostrado tantas maravilhas ali em Babilônia. A ponto que, se nós olharmos um pouco antes, na história de Nabucodonosor, teve uma ocasião que ele se exaltou tanto, que Deus tirou dele o trono, tirou-lhe o entendimento, e ele ficou com os animais. Até reconhecer que Deus, o Deus do céu, o Deus Todo-Poderoso, tinha domínio sobre todas as coisas. Quantos que acham tão senhores de si, se acham tão inteligentes, tão sábios, tão capazes, tão soberanos, e deixam de glorificar a Deus, aquele que dá a vida, aquele que dá entendimento, e logo a sua visão fica cega e ele deixa de compreender as coisas espirituais. Você tem conseguido entender a palavra de Deus, ou a sua visão tem ficado turva, tem ficado escura? Diz a palavra do Senhor aqui no texto em que lemos, que estavam festejando e parecia que estava tudo bem, preocupado apenas em satisfazer os desejos carnais. Mas, na mesma hora, quando tudo parecia festa, quando a carne tomava conta, quando o pecado não pesava, quando o pecado não importava mais, apareceu os dedos escrevendo na caiada da parede, na parte bem central, localizado de forma bem visível na parede, bem de frente do rei. Parte de uma mão começa a escrever, e o rei então ficou atemorizado, porque imagine qual seria a tua reação se de repente você estava numa festa, numa alegria, satisfazendo os seus desejos carnais, buscando satisfazer a carne segundo aquilo que você acha, que você pensa, e de repente aparece uma mão escrevendo na parede, aparece uma mão escrevendo bem de frente de você. E você não vê o corpo, vê apenas uma mão e não sabe o que está sendo escrito também, numa linguagem que você não entende. Toda alegria acabou. Ali estava sendo escrito, se nós formos ver a interpretação que Daniel traz, ali estava sendo escrito a sentença de Beltsazar. Quando Deus escreve a sentença, acaba toda a regalia, toda a alegria mundana se vai, porque ali está a sentença de Deus. E quantos que insistem em brincar com as coisas de Deus, em brincar com os vasos de Deus, em brincar com a casa do Senhor, mas é importante que o homem e a mulher se volte para o Senhor e tenha uma postura como Daniel teve, que mesmo em terra estranha, mesmo diante de tantas dificuldades que tinha, mas permanecia fiel ao Senhor, permanecia fiel à sua palavra, e nele tinha um espírito diferente. Diz a palavra do Senhor Jesus aqui, que o rei mandou então que introduzissem os astrólogos, caldeus, adivinhadores, para que pudesse ler. Ofereceu uma grande recompensa, pois que será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço, será o terceiro governante do reino. Mas não puderam ler, porque o homem no seu natural não compreende as coisas espirituais, porque se discerne espiritualmente. Para compreender as coisas espirituais precisa buscar o Espírito de Deus.
Por isso a palavra do Senhor diz que aquele que está na carne não pode agradar a Deus. Então diz a palavra do Senhor que a rainha entrou diante do rei e falou: olha, rei, tem um homem, ele tem um espírito diferente, um homem já reconhecido no reinado de teu pai. Chama Daniel. O espírito que está nele é diferente. Você é cristão verdadeiro? E onde você está, você é reconhecido como cristão verdadeiro? Quantos que dizem ser cristão, mas não há diferença do mundo, vive nas mesmas regalias do mundo, nos mesmos prazeres mundanos? Será que realmente tem o Espírito de Deus? E diz a palavra do Senhor que quando Daniel chegou, o rei lhe fez a proposta: olha, você vai receber, ser vestido de púrpura, terás uma cadeia de ouro ao pescoço, será o terceiro governante do reino. Mas Daniel não estava preocupado com os presentes, não estava preocupado com grandeza, não estava preocupado com status. Daniel tinha um compromisso com Deus. E quantos que trocam as coisas de Deus por coisas tão pequenas, tão passageiras, por momentos passageiros. E Daniel então disse: as tuas dádivas fiquem contigo, dá os teus presentes a outro. Contudo eu lerei ao rei o escrito e far-lhe-ei saber a interpretação. Daniel pôde ler a escritura porque a mão de Deus apareceu escrevendo. E quando Daniel viu, ele pôde, pelo Espírito de Deus, entender aquilo que tinha sido escrito. Mas aqueles que estavam fora do Espírito de Deus, sem o Espírito de Deus, na orgia da vida, nos prazeres, buscando apenas diversão, sem se preocupar com as coisas de Deus, brincando muitas vezes com os vasos, com as coisas do Senhor, não puderam ler. E Daniel lê a Escritura, e se nós olharmos aqui a sequência do texto, Daniel faz um breve relato a respeito do que Deus já tinha mostrado, o seu poder, a sua força, a sua graça ali em Babilônia, com Nabucodonosor. E Beltsazar, conhecendo isso, não humilhou o coração, ainda que soubesse de toda a história do que tinha acontecido com seu pai. E no versículo 23, diz assim: e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele, e tu, os teus senhores, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata e de ouro e de bronze e de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, nem ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Quantos que estão presos à idolatria e não glorificam a Deus? Esquece de glorificar ao Senhor e de deixar de lado todo o pecado, a vaidade, a idolatria, todo o embaraço. E nós vemos aqui que Daniel leu a Escritura e a sentença foi dada ali a Beltsazar, porque na interpretação diz: acontou Deus o teu reino e acabou, pesado foste na balança e foste achado em falta. Dividido foi o teu reino e dado aos medos
e aos persas. Beltesazar brincou com Deus e recebeu a sentença de Deus. Daniel tinha o Espírito de Deus e foi engrandecido. E Deus manifestou a sua graça na vida de Daniel e através de Daniel. Agora são dois exemplos para ser seguido. Você pode seguir o exemplo de Beltesazar ou seguir o exemplo de Daniel. Qual deles você escolhe seguir? Viver em santidade, se encher da graça de Deus, ter o Espírito de Deus e poder compreender as coisas espirituais? Ou brincar com as coisas de Deus, viver de qualquer maneira, buscando apenas a alegria da carne e receber uma sentença de Deus? As nossas ações estão escritas diante de Deus e o Senhor que conhece todos os nossos passos. Todo ser humano está sujeito a errar, está sujeito a falhar, mas existe aqueles que brincam com as coisas de Deus e existe aqueles que têm temor de Deus. Há uma diferença. Cada um caminha num caminho diferente. Lógico, cada um chegará num destino diferente. Para onde você está caminhando? Aonde você chegará? Ao destino de Beltesazar ou ao destino de Daniel? Que nós encontramos lá no final do capítulo de Daniel. Tu, porém, vai até o fim, porque acharás a tua sorte no fim dos dias. Então, é aquele que persevera até o fim? Ou aquele daqueles que ficam pelo meio do caminho? Que cada um possa fazer a sua escolha. Que cada um possa meditar na palavra do Senhor Jesus Cristo. E decide, o caminho que você estiver andando vai te levar a um destino. E só tem dois. Qual deles você está? Vamos orar. Vamos falar com Deus. Está orando em favor do irmão Ivan Sanches, está orando em favor da família dele, e continuar orando a favor dos demais que estão enfermos, que o Senhor possa continuar abençoando, orando a favor do Paulo Demétrio, do irmão Inácio, né, que possa ficar ali 100%. Também ainda em processo de recuperação ali, irmão Wellington. Graças a Deus, Deus tem abençoado, mas que possa a obra do Senhor ser completa na restauração da saúde. E os demais que têm pedido as orações, vamos estar apresentando diante do Senhor. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Deus, pela tua graça, pelas bênçãos, pela vida, ó Deus, pela tua palavra, por esse momento que passamos, Senhor, meditando, ó Deus, e buscando entender, Senhor, a tua vontade. Agora pedimos, estenda as tuas mãos, abençoa, Senhor, esses nomes que têm pedido as orações, que têm sido apresentados, os demais que têm pedido as orações através dos grupos, ó Senhor, tem os nomes que vão sendo colocados depois, também aqui pelo Facebook, pelo YouTube. Ó Deus, aqueles que têm pedido as orações, o Senhor conhece a necessidade de cada um. Dê a tua bênção e a tua graça. Senhor, abre a cada dia o entendimento e ajuda, Senhor, aqueles que têm ouvido a tua palavra para que possam ser edificados, ó Deus, pelo teu Espírito. Senhor Jesus, se conosco e dai-nos, ó Deus, a cada dia a tua direção. Senhor, dê uma noite de paz e descansa a cada um, guarda, livra de todo mal. E se lhe apraz, Senhor, fala conosco ainda através das visões da noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Que Deus continue abençoando a cada um. Agradeço a todos os irmãos, amigos, pela participação. Os irmãos têm compartilhado, que têm nos acompanhado aí nas transmissões. Que o Senhor Jesus possa continuar abençoando, permitindo o Senhor Jesus também essa mensagem estará sendo disponibilizada pelo YouTube no decorrer da semana através do canal ali Mensagens Restauradoras. Poderá estar acessando e também divulgando. E convidamos a todos para participar conosco todas as quartas, sábado e domingo às 19h30. Estamos reunidos ali na rua Ana Marina do Espírito Santo, 263, Jardim Serrano, aqui em Votorantim, estado de São Paulo. E você é nosso convidado. Se houver alguma dúvida, se deseja estudo bíblico, se deseja conhecer mais a respeito das coisas espirituais, deixa-nos uma mensagem, teremos prazer em te responder na medida do possível. Tenham todos uma noite de paz, uma semana de paz, guardada e amparada nas santas e poderosas mãos do Senhor Jesus Cristo. Amém.